projeto que se chama, acabou sendo publicado com o nome de Radiografias do Autoritarismo Republicano Brasileiro e que teve 5 volumes publicados, além de, na realidade, montar um banco de dados que ficou à disposição aqui do próprio Memorial da Resistência, bem como ficou à disposição da Universidade de São Paulo, está à disposição. Ele, na realidade, conseguiu sistematizar cerca de 2 milhões de documentos. O DOPS de São Paulo, ele possui 4 milhões de documentos. Então, desses 4 milhões, nós mexemos numa série chamada Dossiês, que na realidade era composta por 2 milhões. O que é que nós fizemos ao longo desse tempo? Nós, na realidade, pegamos as pastas, eram cerca de 10 mil pastas, contendo um número muito grande de documentos, e o que essas pastas tinham de problema é que elas não estavam sistematizadas, ou seja, não tinha uma tematização para elas. Então, se uma pessoa quisesse conhecer alguma coisa, jovens estudantes que foram perseguidos pelo DOPS de São Paulo nos anos 60, jamais conseguiria, porque só havia uma relação por nomes de pessoas. Consequentemente, quando o nosso projeto terminou, essas pastas, 10 mil, estavam todas absolutamente identificadas. Hoje, se você coloca no computador e você tecla, eu quero saber quais foram os estudantes que foram perseguidos pelo DOPS em 63, você simplesmente vai achar a relação de pastas. Então, na realidade, foi um projeto, eu considero um projeto bem sucedido, porque ele, na realidade, teve princípio, meio e fim. Então, em 4 anos, nós conseguimos efetivamente terminar e devolver para a sociedade aquela contribuição que ela nos deu através do financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. A característica das manifestações de hoje, elas um pouco me assustam, assustam bastante, o fato de que as pessoas estão na rua, mas elas estão na rua para pedir coisas muito estranhas. Por exemplo, eu fico absolutamente chapada e chocada quando pedem a volta dos militares, né? E elas pedem, isso é gravíssimo. Se formos comparar com a juventude da qual eu fiz parte, você é muito jovem, não, mas temos ideia, como estudiosos temos ideia, as manifestações que existiam eram manifestações sempre pedindo o fim do regime militar, então desejando o fim do autoritarismo no Brasil, ou seja, aquilo que o jovem efetivamente deve fazer. Se uma pessoa não é revolucionária quando jovem, pergunto eu, quando ela poderá ser? Com a maturidade, a gente tem uma tendência a ficar mais calmo e menos propenso. Nós já temos algumas coisas a perder. É o jovem que é sempre afoito e, portanto, é ele que vai à frente da situação. O que me deixa um pouco preocupada com essas manifestações é que elas estão um passo atrás da própria realidade brasileira. Enquanto nós lutamos bravamente para consolidar a democracia nesse país, elas estão numa situação contrária, questionando essa democracia e propondo, em alguns casos, a volta do autoritarismo. Sem dúvida, uma das responsabilidades é o próprio regime militar. Quando o regime militar manteve por 10 anos censura aos jornais e muito mais tempo, muito mais de 10 anos, ele manteve a censura a todas as diversões públicas, o que essa população ficou sabendo? Tem gente que passa e diz assim, eu nunca soube que existiu tortura. Estão falando de torturadores, estão falando de prender torturadores. Quem é essa gente? Eu nunca tive conhecimento. Para mim, o regime militar foi um momento muito bom, muito positivo. Aqui fazendo um pouco o papel do advogado de diabo. Existem pessoas que passaram por aqui, foram presas, e que dizem o seguinte, pode mudar o que quiser, pode pintar isso de ouro na realidade, eu jamais ponho os pés ali dentro, né? E existem outras pessoas que dizem o seguinte, é importante preservar os lugares de memória, porque essa preservação contribui para que isso não seja repetido. Nós estamos aqui numa tarde e em momento algum nós ficamos sós. Nós estamos no começo do mês de férias e existem jovens passeando por todo esse memorial. Se não fosse esta razão, ele já teria
feito tudo o que é necessário. Então, ao contrário de alguns que dizem assim, por razões próprias e que eu compreendo, não ponho os pés ali dentro, aquilo não é resistência a coisa nenhuma, é só lembrança de sofrimento e desgraça, eu acho que na realidade recordar é extremamente importante para que a gente entenda o que aconteceu e forme uma mentalidade, nos jovens principalmente, de que estas coisas jamais podem se repetir. Nós temos algumas coisas que são muito graves, por exemplo, para o professor da rede pública. Os manuais didáticos mudaram muito pouco. Então, que história eles apresentam em relação a esse período? Ou é absolutamente ausente, não aparece nada, eles chegam em 1930, 45 já está de bom tamanho, ou então, na realidade, quando mostram alguma coisa completamente diferente, muito anódina, parece que foi tudo muito bem dentro do regime militar. Então, para os estudantes, é uma coisa absolutamente fundamental. E nós devemos lutar também para mudar essa literatura, que é a literatura a que professores e alunos têm acesso, os famosos manuais didáticos.